Você já se perguntou por que tentaram matar o apóstolo João da forma mais cruel possível, e mesmo assim ele saiu vivo? O que aconteceu naquele dia foi tão assustador que até os inimigos ficaram em choque, e talvez exista um detalhe oculto nessa história que a maioria dos cristãos nunca percebeu. Jogaram um apóstolo de Jesus vivo dentro de uma panela de óleo fervente, e ele saiu andando. Por que Roma não conseguiu matar João? O que havia nesse homem que nem a morte conseguia alcançar? Existe uma pergunta que poucos cristãos se atrevem a fazer em voz alta. Por que a igreja esconde certos milagres? Não os milagres de cura que aparecem nos cultos de domingo, mas os milagres que desafiam o poder, que constrangem impérios, que provam que há algo no homem de fé que o mundo simplesmente não consegue destruir. A história de João e o óleo fervente é exatamente esse tipo de milagre. E ela foi esquecida de propósito. Tertuliano, um dos mais importantes escritores cristãos do século II, registrou esse evento com toda a clareza. João, o apóstolo, foi lançado vivo dentro de uma cuba de óleo fervente por ordem do imperador Domiciano, diante de uma multidão reunida em Roma. Era uma execução pública. Era para ser o espetáculo do fim. E ele saiu andando, ileso, sem uma única marca no corpo. Porque isso não está em nenhum sermão que você já ouviu. Porque esse milagre não é conveniente para uma teologia que precisa de você dependente, dócil e pagando dízimo. Ele fala de um nível de fé que a religião institucional não tem interesse em ensinar. Ele fala de um homem que foi moldado por décadas de presença real com Deus e que, por isso, carregava algo que nem o fogo conseguia consumir. Antes de ir mais fundo nessa história, preciso te dizer algo. Se você está aqui, você já percebeu que há mais do que te ensinaram. Você sente que a Bíblia é mais profunda, mais viva, mais reveladora do que o que cabe num sermão de 40 minutos. E você está certo. Essa percepção é um presente, e ela merece ser cultivada com muito cuidado. João não era um homem qualquer dentro do grupo dos 12. Era jovem quando seguiu Jesus, provavelmente o mais jovem de todos, e foi o único que esteve presente na crucificação. Enquanto os outros fugiram com medo, João ficou. Aos pés da cruz, no momento mais pesado da história humana, João estava lá. E foi para ele que Jesus, nos seus últimos instantes, confiou o cuidado de sua própria mãe. Mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe. João 19, 26, 27. Esse nível de confiança não se ganha com palavras, se ganha com presença, com o tipo de fidelidade que não some quando o custo é alto. Enquanto Pedro foi crucificado, Tiago decapitado, Mateus morto à espada, Bartolomeu esfolado vivo, João chegou a uma idade avançada, talvez perto dos 100 anos. Isso não foi sorte. Isso foi o resultado de uma vida inteira edificada sobre algo que o mundo não consegue alcançar. E essa diferença começa muito antes do óleo fervente. É preciso entender quem era esse homem para entender por que nem o fogo conseguiu tocá-lo. João era chamado de o discípulo amado, não por favoritismo, mas porque havia nele uma disposição para o amor que os outros ainda estavam aprendendo. Ele permaneceu quando todos saíram. Essa lealdade radical é a marca que atravessa toda a sua história. João não escreveu apenas o Apocalipse. Ele escreveu também o evangelho que mais fala de amor. Escreveu as cartas que mais insistem em permanecer. Há um padrão em tudo que saiu da pena desse homem: presença, amor, permanência. E esse padrão foi construído bem antes de Roma decidir que ele precisava morrer. A tradição registra que, após sobreviver ao óleo fervente, João foi exilado para a ilha de Patmos. Roma tentou silenciá-lo com o isolamento depois de não conseguir matá-lo com o fogo. E foi exatamente naquele exílio forçado que ele recebeu a visão mais poderosa da história cristã. O livro do Apocalipse, um texto que até hoje desafia mentes, move corações e permanece sem paralelo em qualquer literatura espiritual do mundo. Roma tentou matar João com fogo. Ele sobreviveu e escreveu o livro que narra o fim de todos os impérios. Isso não é coincidência. Isso é uma declaração de Deus. Em Apocalipse 1:9, João escreve: Eu, João, irmão de vocês e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não disfarça o sofrimento, ele o nomeia. Ele estava no exílio por causa da fé. E o que recebeu ali foi imensamente maior do que qualquer liberdade que o império poderia lhe oferecer. Esse é o padrão que a religião institucional não ensina. O sofrimento do servo fiel não é sinal de abandono divino. É, muitas vezes, o portal para a revelação mais profunda. E a história de João é a prova mais eloquente e assombrosa disso que a tradição cristã preservou. Mas por que João sobreviveu ao óleo fervente? Existem 3 camadas nessa resposta, e cada uma delas vai tocar algo dentro de você de um jeito diferente. A primeira é histórica, a segunda é espiritual. A terceira fala diretamente sobre a sua vida hoje. Vamos começar pela primeira. O evento aconteceu na Porta Latina, em Roma, por volta do ano 95 d.C., durante o reinado de Domiciano. Um imperador que exigia ser chamado de Senhor e Deus. João, que havia escrito que só existe um Senhor e um Deus, era uma afronta viva ao trono imperial. Lançá-lo no óleo fervente era uma declaração política. Seu Deus não pode te salvar. Mas o resultado foi o oposto. João saiu ileso. Roma não soube o que fazer. Então o exilaram. E no exílio, João escreveu o Apocalipse. A narrativa que o império usou para humilhar o apóstolo se tornou o registro que humilhou o próprio império para sempre. O fogo que deveria apagar a fé se tornou a prova mais assombrosa de que ela era real. Nas próximas partes, vamos entender o que esse milagre revela sobre o caráter de Deus e o que ele ainda tem a dizer para você hoje. E tem algo que eu preciso te indicar com cuidado, porque é uma ferramenta que pode mudar profundamente o jeito como você enxerga tudo que te ensinaram sobre fé. Nosso e-book, Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, está no link do primeiro comentário fixado. É um guia direto para identificar quando a religião está usando a sua fé contra você. Muita gente que leu me disse que foi como acender uma luz num quarto que estava escuro há anos. Vale muito a pena. Se ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora. Aqui a gente não tem medo de abrir as páginas que a religião prefere deixar fechadas. Cada vídeo é uma camada a mais de compreensão espiritual real. Depois que João saiu vivo daquele óleo fervente, algo mudou no imaginário dos primeiros cristãos, porque até aquele momento, os seguidores de Jesus estavam acostumados a ver os apóstolos morrerem como mártires. Pedro crucificado, Paulo decapitado, Tiago morto pela espada. A lógica parecia clara. Servir a Cristo significava inevitavelmente caminhar para a morte. Mas João quebrou esse padrão diante dos olhos de Roma. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão desconfortável para muita gente até hoje. Porque o que aconteceu com João levanta uma pergunta perigosa. Será que existem níveis de intimidade com Deus que produzem consequências espirituais que a maioria nunca experimentou? Em Salmos 91 está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Durante séculos, muitos leram isso apenas como poesia espiritual. Mas quando João saiu ileso do óleo fervente, parecia que aquele salmo havia ganhado carne diante do império. Os relatos antigos dizem que a multidão ficou em choque absoluto. Imagine a cena: o fogo queimando abaixo da enorme cuba, o óleo borbulhando, o cheiro da execução enchendo o ar, soldados romanos esperando os gritos, pessoas observando o fim inevitável de mais um cristão. E então, silêncio. João não morreu. Esse detalhe muda tudo, porque Roma não temia apenas rebeliões militares. Roma temia aquilo que não conseguia explicar. O império sobrevivia pelo medo, pela sensação de que César era inevitável, invencível, divino. Mas quando um velho apóstolo sobrevive ao método de execução mais brutal da época, a autoridade espiritual do império começa a rachar diante das pessoas. É por isso que João não foi executado novamente logo depois. Muitos perguntam, se ele sobreviveu, por que Roma simplesmente não o matou de outra forma? Porque o problema já não era apenas político. O problema agora era psicológico e espiritual. A execução fracassada
havia transformado João numa espécie de sinal vivo, um testemunho impossível de ignorar. E existe um detalhe muito profundo nisso tudo. João não venceu Roma lutando contra Roma. Ele venceu permanecendo fiel. Essa é uma diferença gigantesca. Hoje, muita gente acredita que força espiritual significa gritar mais alto, atacar inimigos, entrar em guerras constantes. Mas João revela outro tipo de autoridade. Uma autoridade silenciosa, profunda, invisível. A autoridade de alguém que passou tanto tempo perto de Cristo que começou a carregar algo do próprio Cristo dentro de si. Em João 15:5, Jesus disse: "Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Repare na palavra permanecer. João entendeu isso como poucos homens na história entenderam. Enquanto outros buscavam posições, reconhecimento ou poder, João buscava presença. E talvez seja exatamente aí que esteja o segredo que o fogo não conseguiu consumir. Existe algo espiritualmente poderoso em pessoas que permanecem. Pessoas que continuam fiéis quando tudo dói. Pessoas que continuam orando quando o céu parece silencioso. Pessoas que continuam acreditando mesmo depois das perdas, das traições e das decepções religiosas. João carregava esse tipo de permanência, e isso aparece claramente nos escritos dele. Na primeira carta de João, capítulo 2, ele escreve: "Permaneça em vocês o que ouviram desde o princípio." Ele repete essa ideia inúmeras vezes. Permanecer na verdade. Permanecer no amor. Permanecer em Cristo. Isso não era teoria para ele. Era sobrevivência espiritual. E talvez agora você comece a entender por que o inimigo queria tanto destruir João. Porque João não carregava apenas informações sobre Jesus. Ele carregava revelação. Existe uma diferença enorme entre conhecer doutrina e carregar presença espiritual. A religião consegue ensinar doutrina, mas presença nasce da intimidade. E a intimidade produz um tipo de força que nem os próprios demônios conseguem compreender completamente. Há algo muito curioso quando observamos a trajetória de João depois do óleo fervente. Em vez de sair traumatizado, revoltado ou amargurado, ele se torna ainda mais profundo espiritualmente. Isso confronta diretamente a mentalidade moderna, porque hoje muitos abandonam a fé por feridas menores. Uma decepção, um escândalo religioso, uma oração não respondida. João foi lançado num inferno literal criado por homens e saiu dali mais conectado com Deus do que antes. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Talvez algumas das experiências mais dolorosas da sua vida não tenham vindo para destruir você. Talvez tenham vindo para revelar o que realmente existe dentro de você. Em Romanos 5:3-5, Paulo escreve que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. João era a personificação viva disso. O óleo fervente revelou algo que já estava dentro dele. E aqui existe um detalhe espiritual que quase ninguém comenta. O fogo nas Escrituras possui dois significados. Para uns, ele representa destruição. Para outros, purificação. Malaquias 3:2 fala de Deus como fogo purificador. Isaías teve seus lábios tocados por brasa viva. Moisés encontrou Deus numa sarça ardente que queimava sem ser consumida. Percebe o padrão? Quando Deus está presente, o fogo deixa de ser apenas destruição e se transforma em revelação. Talvez seja por isso que a história de João seja tão simbólica. Roma tentou usar o fogo como instrumento de humilhação, mas o fogo acabou revelando que existia naquele homem algo que o império não podia tocar. O corpo estava diante de César, mas a alma pertencia completamente a Deus. E honestamente, essa talvez seja uma das mensagens mais urgentes para os dias atuais, porque estamos vivendo uma geração espiritualmente cansada. Muita gente ainda frequenta igrejas, canta louvores e repete versículos, mas por dentro está vazia, sem presença, sem profundidade, sem intimidade real com Deus. E quando chega o primeiro fogo da vida, desmorona. João mostra o oposto. Ele mostra que existe um lugar espiritual onde a presença de Deus se torna mais real do que o medo.
mais forte do que a dor, mais profunda do que o sofrimento. E isso nos leva ao momento mais misterioso de toda essa história. Porque depois do óleo fervente e depois do exílio em Patmos, João começou a receber revelações que nenhum outro homem recebeu daquela forma. O Apocalipse não é apenas um livro profético, é uma invasão do céu sobre a mente humana. João viu Cristo glorificado, viu anjos, viu tronos, viu o julgamento das nações, viu o fim dos impérios e a vitória definitiva do reino de Deus. Agora pense nisso com atenção. O homem que Roma tentou calar se tornou justamente a voz que anunciaria o fim de todos os reinos humanos. Isso é assustadoramente simbólico. Apocalipse 1, 17, 18 registra as palavras de Jesus a João. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. É impossível não perceber a conexão. João havia encarado a morte de frente, mas agora estava diante daquele que venceu a própria morte eternamente. Talvez naquele instante, tudo tenha feito sentido para ele. Talvez João tenha entendido que sobreviver ao óleo fervente nunca foi apenas sobre preservar sua vida física. Era sobre carregar uma mensagem que atravessaria séculos, uma mensagem que chegaria até pessoas como você hoje. Porque no final a verdadeira pergunta não é apenas por que João sobreviveu. A verdadeira pergunta é: o que ainda falta morrer dentro de nós para que a presença de Deus se torne mais forte do que o medo deste mundo? Mesmo depois de sobreviver ao óleo fervente, João ainda carregaria uma das missões mais misteriosas de toda a história cristã. E talvez seja justamente aqui que a maioria das pessoas nunca aprofundou verdadeiramente essa história, porque o milagre não terminou quando ele saiu vivo da execução. Na verdade, foi ali que tudo começou. Existe algo profundamente simbólico no fato de João ter sido enviado para Patmos logo depois da tentativa fracassada de execução. Patmos não era apenas uma ilha comum. Era um lugar de isolamento, sofrimento e esquecimento. Roma mandava para lá pessoas consideradas perigosas demais para circular livremente. João não era visto como apenas um velho pregador. Ele era visto como ameaça espiritual. Isso por si só já deveria despertar perguntas importantes dentro de qualquer cristão atento. O que havia nesse homem para o império mais poderoso do mundo considerá-lo tão perigoso? Ele não comandava exércitos, não possuía riquezas, não ocupava cargos políticos. Sua única arma era o testemunho sobre Jesus Cristo, e ainda assim, Roma tentou destruí-lo. Em Apocalipse 12:11 está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. O inferno sempre odiou testemunhos verdadeiros, porque testemunhos carregam evidências vivas da ação de Deus. E a história de João era um testemunho impossível de silenciar. Patmos deveria ser o fim da influência daquele apóstolo, mas Deus transformou o exílio em portal de revelação. Isso acontece repetidamente nas Escrituras. José foi vendido como escravo antes de governar o Egito. Daniel foi lançado na cova antes de influenciar impérios. Moisés atravessou o deserto antes de libertar Israel. Paulo foi preso antes de escrever cartas que mudariam o mundo. Existe um padrão espiritual que muita gente não consegue enxergar. Deus frequentemente usa lugares de dor para gerar revelações profundas. E João estava prestes a viver exatamente isso. Imagine aquele velho homem caminhando sozinho pelas pedras ásperas de Patmos, sem conforto, sem liberdade, sem saber quanto tempo ainda viveria. Humanamente falando, ele tinha todos os motivos para desistir. Mas em vez disso, algo extraordinário aconteceu. Apocalipse 1:10 diz: achei-me em espírito no dia do Senhor. Repare nessa expressão. João não estava apenas pensando sobre Deus. Ele foi tomado pela presença divina. Mesmo isolado fisicamente, espiritualmente ele estava mais conectado ao céu do que nunca. Isso confronta diretamente a ideia moderna de que precisamos de estruturas perfeitas para viver a presença de Deus. João não tinha templo, não tinha multidões, não tinha reconhecimento, não tinha conforto.
mas tinha presença. E talvez essa seja uma das maiores lições espirituais que essa história carrega. Muita gente condiciona sua fé às circunstâncias. Só consegue buscar a Deus quando tudo está bem. Só sente esperança quando a vida está organizada. Só ora quando existe motivação emocional. Mas João mostra outro caminho. Um caminho de permanência espiritual, mesmo no isolamento, na dor e na perseguição. Talvez seja exatamente por isso que Deus confiou a ele as revelações do Apocalipse. Porque existem coisas que só podem ser reveladas a pessoas que aprenderam a permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece silencioso. Quando João vê Cristo glorificado em Pátimos, a descrição é assustadoramente poderosa. Em Apocalipse 1, 14 e 15 ele escreve: os seus olhos eram como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Esse não é o Jesus frágil que muitos imaginam, é o Rei glorificado, o Juiz eterno, o Senhor sobre os impérios. E pense na força emocional desse momento. O mesmo João que havia visto Jesus ensanguentado na cruz, agora o vê glorificado em majestade absoluta. O mesmo João que havia enfrentado o fogo romano, agora está diante daquele cujos olhos são como fogo. Nada disso parece coincidência. Existe uma ligação espiritual profunda entre o fogo que tentou destruí-lo e o fogo da glória de Cristo que agora estava diante dele. Como se Deus estivesse mostrando algo muito maior. O fogo dos homens possui limites, mas o fogo da presença divina é eterno. Talvez hoje você esteja atravessando algum tipo de Pátimos pessoal. Um tempo de silêncio, de perdas, de isolamento, de perguntas sem resposta. E talvez o inimigo esteja tentando convencer você de que esse lugar é o fim da sua história espiritual. Mas João prova exatamente o contrário. Muitas vezes, o lugar que parece abandono é justamente o lugar onde Deus começará a revelar coisas mais profundas. Foi em Pátimos que João viu o trono celestial. Foi em Pátimos que ele ouviu as cartas às igrejas. Foi em Pátimos que recebeu as visões sobre o futuro. Foi em Pátimos que enxergou a vitória definitiva de Cristo. O lugar de exílio se transformou em lugar de revelação. E existe outro detalhe extremamente importante nisso tudo. João não escreveu o Apocalipse para assustar os cristãos. Ele escreveu para fortalecer os perseguidos, para lembrar aos fiéis que os impérios humanos parecem gigantescos, mas continuam temporários diante do reino eterno de Deus. Isso era revolucionário. Naquele tempo, Roma parecia invencível. Assim como hoje muitos sistemas parecem absolutos, mas João viu algo que a maioria não conseguia enxergar. Todo poder humano possui prazo de validade. Apocalipse 17 e 18 falam da queda da Grande Babilônia, um símbolo de sistemas corrompidos pelo orgulho, pela sedução espiritual e pelo poder sem Deus. E isso continua assustadoramente atual, porque até hoje existem estruturas religiosas que usam medo para controlar pessoas. Existem líderes que manipulam a fé para benefício próprio. Existem sistemas que falam de Deus, mas afastam as pessoas da verdadeira intimidade com Ele. João viu tudo isso em visão, e talvez seja exatamente por isso que tantos evitam aprofundar suas palavras até hoje. Porque o Apocalipse não expõe apenas o futuro, ele expõe também o presente. Ele obriga cada pessoa a escolher entre aparência religiosa e relacionamento verdadeiro com Deus. E no centro de toda essa revelação está a figura do Cordeiro. Isso é impressionante. João viu monstros simbólicos, viu guerras, viu julgamentos, viu perseguições, mas o centro da visão continua sendo Cristo. Porque no final, o Apocalipse não é um livro sobre medo. É um livro sobre vitória. A vitória definitiva de Deus sobre todo o sistema de escuridão. Talvez agora você entenda por que o inferno tentou matar João de maneira tão brutal. Não era apenas sobre destruir um homem. Era sobre impedir uma revelação. Mas falhou. Roma falhou. O fogo falhou. O exílio falhou. Porque quando Deus decide preservar uma mensagem, nenhum império consegue apagá-la. E existe algo profundamente pessoal nisso tudo.
Talvez você também tenha sobrevivido a coisas que deveriam ter destruído sua fé. Talvez pessoas tenham tentado apagar sua esperança. Talvez circunstâncias tenham tentado convencer você de que acabou. Mas ainda existe propósito enquanto existe presença de Deus sobre sua vida. E a história de João continua ecoando através dos séculos exatamente por causa disso. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja apenas como João sobreviveu ao óleo fervente. A verdadeira pergunta é: o que sustentava esse homem por dentro enquanto o mundo tentava destruí-lo por fora? Porque o fogo de Roma não conseguiu apagar aquilo que Deus havia acendido nele. E essa mesma presença ainda continua disponível para quem busca a Deus de verdade, além das aparências e das estruturas humanas. Em João 8,32, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Talvez seja exatamente essa verdade que começou a despertar dentro de você hoje. E se você deseja aprofundar ainda mais seu discernimento espiritual, adquira nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé, no primeiro comentário fixado. Ele foi preparado especialmente para pessoas que querem enxergar além da superfície. Obrigado por assistir até aqui. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e escreva nos comentários. A verdadeira fé não se apaga. Continue assistindo aos próximos vídeos que estão aparecendo na tela agora, porque existem mistérios bíblicos que quase ninguém teve coragem de revelar.